aqui com o Hugo Vidor. Eu não posso falar tão bem dele porque ele é meu sócio, inclusive, na empresa. Mas ele tem uma história aqui que é um dos maiores desafios que eu entendo que uma pessoa pode enfrentar, que são desafios pessoais. Bom, ele tinha um sonho, que era empreender, ter um negócio próprio. Mas sair do sonho para ter um negócio é um caminho muito distante, né, Hugo? Com certeza. E aqui é curioso porque o Hugo, ele tinha um emprego fixo, ou seja, ele era funcionário de uma das maiores editoras do Brasil, no setor que ela atua. Ele já tinha um cargo, já estava há muito tempo na empresa, né? Sim. E ele já tinha um cargo bom, já tinha um salário mensal, ou seja, toda a segurança que um emprego numa grande empresa poderia dar. Mas ele ficou sabendo que no grupo GV8 eles estavam expandindo. Eu digo isso porque eu sou fundador do grupo GV8 e era um momento que a gente estava 3, 4 anos atrás, ele expandindo muito. E uma das formas que nós entendemos que nós faríamos era por meio de franquias. E o Hugo ficou interessado, um amigo dele comentou a respeito desse novo modelo que a gente estava expandindo e ele nos procurou para fazer ali, para saber mais, e dali para frente a gente vai contar um pouquinho dessa história. Eu digo isso porque ele tem 25 anos e nesses 2, 3 anos que ele está conosco, muita coisa mudou. Ele adquiriu uma participação na parte franqueadora, ou seja, pelo resultado que ele foi conquistando, ele abriu muitas portas, inclusive aqui na empresa, para hoje ter o espaço dele. E com 25 anos de idade, ele já lidera uma empresa com mais de 4.000 clientes em todos os estados do Brasil. Uma empresa de 10 anos, tem clientes no exterior. Bom, já falei bastante aqui, né? Mas para vocês verem o peso e a responsabilidade que é você liderar uma empresa com 20 colaboradores internos. Hugo, conta um pouquinho pra gente como foi essa questão de você, puxa vida, ter o sonho, ter a vontade de empreender e empreender. Porque não é fácil, né? Não. É noite sem dormir, é azia, é gastrite, ou seja, todo ônus vem junto com o bônus, todo bônus vem junto com o ônus. Como foi esse início de você falar, não, eu vou dar o primeiro passo? Na realidade, né, eu confesso que eu comecei a trabalhar até um pouco tarde, né? Eu trabalhava numa gráfica, né, uma das maiores gráficas, na verdade, editoras do setor do Brasil, né? E eu comecei a trabalhar lá com 17 anos, né? Já era um pouco tarde para a minha idade, mas desde quando eu comecei lá eu percebi que eu tinha uma força de vontade muito grande em fazer as coisas acontecerem lá dentro, né? E eu comecei a me conhecer dessa forma, né? Tanto que com 18 anos, né? Acho que praticamente não deu 2 anos depois que eu entrei lá, eu já era supervisor de um processo. Pera aí, 17 para 18 anos, ou seja, quase 2 anos ali dentro, você entrou como funcionário, continuava, mas já foi promovido, ou seja, você já tinha um potencial dessa questão de organização de departamento e tudo mais? Sim, na verdade, eu estava para fazer 19 anos, né? Aí eu fui convidado a entrar como supervisor do processo em si, né? O processo que eu atuava. E aí foi um desafio, porque eu lembro que eu deixei para mim o desafio, que eu estava lá e eu queria um dia estar à frente lá, porque eu me sinto bem dessa forma, eu sempre me senti bem dessa forma, isso sempre foi muito desafiador para mim, na verdade, né? E estando lá, eu comecei, depois que eu consegui atingir isso, eu estava ficando tempo, né? Na verdade eu fiquei 5 anos nessa empresa, né? E eu comecei a perceber que eu tinha que dar um voo mais alto, precisava de um desafio maior para minha vida. Foi aí que eu fiz um formado em administração de empresas, né? E na época eu estava fazendo curso, eu lembro que eu comecei a ter um monte de ideias, eu queria ter uma empresa, montar uma empresa, fazer alguma coisa, eu queria ser dono do meu próprio negócio, sempre foi o meu sonho mesmo, né? Desde quando eu me conheci dessa forma, ter a minha própria empresa. E óbvio que eu bati em cima de várias teclas, corri atrás da faculdade, de vários projetos. Você até falou de um projeto de venda de relacionamento a pneu, caminhão, sim, você comentou um dia, não foi? Na realidade, uma vez nós fomos, um amigo meu trabalhava na área, né, nessa parte de pneu, e a gente queria montar a ideia nossa era fantástica, né, era montar uma fábrica de pneus, né, mas é óbvio que a gente esbarra na questão do investimento, porque para você montar uma fábrica de pneus não é muito até porque uma coisa é vender pneu, outra seria uma fábrica, né? Fabricar é muito complicado, mas eu praticamente montei meu TCC fazendo isso eu estava no 2º ano de faculdade, né, e eu tinha tudo montado já, tanto que a gente foi fazer o TCC, já tinha projeto tudo pronto ali já, foi só fazer algumas adequações do que a gente tinha montado. Só que esbarrou na questão financeira, porque para montar uma empresa hoje, né, existe esse estereótipo de questão de investimento e tal, né, então a gente tem que trabalhar bastante para conseguir atingir esse tipo de objetivo. Aí dali eu comecei a buscar algumas oportunidades, né, e eu vi que realmente é um desafio, né? Eu acho que quando a gente tem a força de vontade em querer fazer uma coisa acontecer, André, é uma coisa que não
tira da gente. Por mais que você esbarre em uma coisa, esbarre em outra, uma hora você vai achar um caminho que vai te levar a esse sonho, a essa meta que você tem. E certa vez um amigo meu, um grande amigo que mora em São Paulo, ele me convidou para comprar uma franquia que você citou há pouco, né, que a G8 estava expandindo, né, naquele momento. Isso foi em meados de 2013, 2012 para 2013. E eu me interessei, né, por N questões, né, por questões de eu ter meu próprio negócio, né, poder sair, viajar, que é uma coisa que eu gosto bastante também, poder lidar com pessoas, né, e para mim isso é muito desafiador até, né. E na ocasião nós começamos, né, nós fechamos o negócio, adquirimos a franquia, né, eu juntamente com 2 sócios, né. Dentro de um mês e meio, esses sócios eles não deram continuidade no trabalho que a gente Então, peraí. tinha. Então, olha só, ele já tinha um desafio, que era vencer a questão de ter a vontade, ele tinha, mas o primeiro passo de ter o próprio negócio foi algo pensado também, não foi numa sexta-feira você falou, não, eu vou comprar e segunda estava decidido. E aí, de repente, você adquire a franquia, juntamente com mais 2 sócios, e em menos de 40, 50 dias, já tem uma baixa. Então, quer dizer, você já teve o primeiro desafio de falar, e agora? Já não estou mais ali, estamos em 3, estamos em 2. Como que foi esse desafio, essa questão de você realmente pensar, nossa, será? Teve dúvida? Será que eu devo continuar? Na realidade, assim, quando eu saí do meu trabalho antigo, né, que era o meu cargo legal para mim na época, eu fui muito decidido, né, eu fui muito certo de que eu ia assumir, abraçar a causa mesmo e fazer a coisa acontecer. Eu sempre tive isso muito comigo. Ou eu faço o perfeito ou eu não faço, né? Então foi o maior desafio da minha vida, penso eu, né? Naquele momento, né? Depois vieram outros, mas foi um desafio que eu abracei e aconteceu uma baixa, né? Depois, por fim, outros sócios acabaram descontinuando conosco também. Eu fiquei sozinho nesse processo, né? E eu vi que o desafio ia ser muito maior do que eu imaginava, né? Mas mesmo assim eu não desisti, né? Naquele momento o meu papel dentro da franquia é ser totalmente comercial, né? Eu não tenho um perfil direto comercial, eu sou um cara mais de analisar as informações, eu sou um cara mais de entender como as coisas funcionam e enfim, trabalhar com dados, informações, fazer a coisa acontecer, mas um pouco mais por trás dos bastidores, né? Então você, até por questão de perfil, você então teve essa questão, bom, farei então sozinho, vou dar continuidade, não vou ter medo de assumir essa responsabilidade e ao mesmo tempo você teve que começar a trabalhar um pouco a sua questão comportamental quanto ao perfil, porque, como você falou, você tem uma facilidade maior para essa questão estratégica, de bastidores de empresa, tanto que é o que levou hoje você para a franqueadora. Exatamente. Um dos pontos. Mas, independente de você gostar ou não, teve que arregaçar as mangas e fazer o que você não estava ali tão confortável em fazer, né? Exatamente. É nessa hora que a gente tem que sair da zona de conforto e falar, puxa vida, né? Eu não tenho... Por mais que você não tenha um perfil comercial, mas você quer fazer a coisa acontecer, meu amigo, você tem que correr, né? E foi ali que, mesmo dessa forma, né, toda na parte comercial, eu consegui, aos poucos, ter números aí que, pra mim, eram expressivos na parte de vendas e tudo mais, né? E dessa forma a gente foi conseguindo fazer com que a franquia que eu via na época conseguisse ter os seus êxitos, né? Ter seus sucessos e tal. Até que houve um momento que nós compramos uma segunda franquia, né? Sim. No final daquele ano, né? Que atuava na região centro-oeste do país. Então você já ganhou um pouquinho de confiança, superou alguns obstáculos, viu que realmente era possível ter resultado no que você fazia. Sim. E aí você falou, não vou entrar na zona de conforto de novo, eu quero de novo me provocar para dar um passo além. Então foi algo pessoal. Exatamente, desde quando eu tenho esse sonho de ter uma empresa, né, eu sempre penso que eu sempre tenho que ter um desafio para me cumprir. Quando você tem a sensação do desafio para cumprir no teu dia a dia, quando você consegue fazer com que as coisas aconteçam de uma forma mais motivadora e tudo mais, né? Eu sempre tenho um desafio muito grande para mim. E nesse momento meu desafio era o quê? Era ter uma outra franquia para que eu pudesse expandir e mostrar, né, para mim mesmo que esse mundo, né, de ser dono de empresa era que eu estava realmente, né, no caminho certo nessa parte. E agora passando um pouco ali, alguns meses à frente, chegou um momento que a empresa, o grupo G8 estava crescendo de forma considerável, recebeu inclusive uma proposta de um dos maiores grupos do Brasil, no mesmo setor de atuação,
E aí eu comecei a conversar, conversei com o Hugo, conversei com o Maicon, inclusive, que eram os franqueados ali não só há mais tempo, mas que também geravam maior resultado para eles e para a empresa. Foi quando a gente fez um ajuste e eles compraram uma participação na empresa. Mas o ponto principal, assim, na minha opinião, é: Hugo, você era então franqueado, porque o modelo de franquia nosso, até então, ele era somente a parte comercial, toda a parte de desenvolvimento, a parte administrativa, cobrança, financeiro, suporte, atendimento, a gente tem uma base operacional na cidade de Santa Cruz do Rio Pardo que faz tudo isso. E aí, no caso do Hugo, como que foi essa questão de você ter uma franquia, onde você era responsável pela questão de desbravar algumas regiões, entre elas a primeira franquia foi Ribeirão Preto, como foi essa questão de você sair de praticamente 100 funcionários para quase 20 funcionários? Como foi esse desafio de falar: gente, eu tenho 20 pessoas aqui embaixo, alguns mais jovens, outros ainda jovens, mas já com família, com filho, esposa. Como que você sentiu esse peso da responsabilidade? Inclusive no momento que o Brasil, para quem está acompanhando os jornais aí, o ano passado, esse ano, o Brasil estava num momento completamente ali atípico, né, nos últimos anos. Como que foi isso daí, quanto à responsabilidade? A responsabilidade eu acredito que hoje seja, né, foi nesse momento que a gente adquiriu essa parte da empresa, né, mas é o maior desafio, né, a responsabilidade de você chegar todos os dias aqui, né, ver que você lida com pessoas, né, que pessoas têm sentimentos, têm família, tem trabalho no dia a dia, onde você tem que fazer com que as coisas aconteçam de uma forma produtiva para que a empresa possa dar resultado no final do dia, no final do mês, né? E para mim, igual eu falei, eu costumo crescer dessa forma dentro das dificuldades, dentro do desafio. Foi um desafio que eu tive, né? Na verdade, quando nós fizemos a compra da empresa, foi o momento que eu falei: bom, agora é o desafio da minha vida, né? Eu consigo fazer com que as coisas aconteçam de uma forma produtiva. Ou seja, você viu tudo isso, mas deve ter passado um filme na sua cabeça, porque há quase 3 anos atrás, aproximadamente, quando você adquiriu a primeira franquia, que veio todas aquelas dores, aqueles medos, aquela coisa de ficar sem dormir, de repente você pega uma empresa, um faturamento, não me recordo exatamente quanto você faturava naquela época, mas imagino que aqui chegava a 20, 25 vezes mais do que a sua franquia. Todos os números eram superlativos aí, né? Ou seja, você tinha uma realidade, de repente você passa a ter uma outra realidade. Como que você viu isso daí? Não só como uma oportunidade, obviamente, de crescer, mas os desafios que estavam por vir foram diferentes? Ou você sentiu que era algo que você falou: não, peraí, eu já passei um pouquinho por isso e eu acho que dá para levar de uma forma um pouco diferente, criando alguns atalhos? Na verdade, né, quando nós fizemos a compra dessa parte da empresa, né, eu imediatamente, por ter esse perfil saído comercial, eu passei a atuar na parte estratégica, né, a parte que cuida de toda a estratégia de clientes, lidando direto com o pessoal, lidando justamente com a parte financeira da empresa, né. E aí foi o maior desafio, mas eu falei: se isso é meu perfil, vou ter que fazer a coisa acontecer dessa forma, né. E dessa forma foi a forma que nós conseguimos resultados em todo esse tempo, né. Tá fazendo um ano agora que a gente já está atuando aí à frente da empresa, né, dessa forma. Quando foi tido esse desafio de comprar a empresa, foi a época que explodiu a crise, né? Foi a época que o pessoal falava. Eu nem gosto de usar esse termo porque é um termo que não faz parte do meu cotidiano, né? Crise a gente utiliza como referência, mas a gente tem que esquecer que isso existe e ver que existe um mercado grande por fora, e o que nos resta é trabalhar bastante, trabalhar bravamente para conseguir os nossos objetivos. Ou seja, com crise ou sem crise, a vida continua. Com crise ou sem crise, a vida continua. A gente não para, a gente tem que ir para cima, e a gente foi, a gente conseguiu e estamos conseguindo ter os resultados que a gente esperava. E até maiores que a gente esperava, como a gente pode ver. Esse é um ponto que ele falou agora, resultados maiores. É interessante que a empresa tem 10 anos, completou 10 anos agora em junho. E é curioso que quando eles assumiram, no final do ano passado, novembro ali, que a gente estava nos acertos finais, foi interessante porque, como ele disse, crise estourando, etc e tal, e eles entenderam que a meta da empresa deveria subir 20%. Quando eles falaram aquilo, gente, eu estou há 9 anos na empresa. É aquela história, muitas vezes o empresário, ele leva um tempo ali para entender ou perceber que tem pessoas muito mais inteligentes que ele dentro da empresa. E quando eles chamaram essa responsabilidade de aumentar inclusive a meta, eu não falei, mas eu pensei: gente, será que vai bater meta numa situação como essa? E é curioso porque eu sou muito otimista,
mas eles trouxeram algo que até então eu falei, puxa vida, o brilho nos olhos vieram ali junto com muita atitude. E isso aí realmente foi o que ele falou, de 7, 8 meses que a gente está nesse ano, se eu não me engano, acho que só 1 mês ou 2 meses que não bateu a meta. 2 meses que não bateu a meta. Esse mês já bateu. Batemos hoje. Já bateu a meta, ou seja, finalzinho, mas alinhou, né? E Hugo, você é à frente de uma empresa, a gente, como eu disse, estamos em Santa Cruz do Rio Pardo, uma cidade de 40 mil habitantes, a G8 presta serviço para mais de 600 municípios do Brasil. E como que você enxerga a cultura que vocês, de certa forma, participaram nos últimos 4 anos aqui junto conosco, que era diferente? A gente não tem aqui, por exemplo, nós estamos na sala de reunião da empresa, mas depois vocês vão estar vendo os vídeos que estão passando aí para vocês, quanto ao formato da empresa, não tem parede, não tem sala do chefe. Como que é você entrar numa empresa com uma cultura diferente, especialmente no interior de São Paulo, e o que vocês pensam para não só manter essa cultura, ou até para criar algo diferente? A GV8, a gente preza muito pela imagem da empresa que a gente passa para clientes internos, que são os colaboradores da empresa, para clientes externos, que são os nossos clientes, que nós tratamos com todo o carinho possível. E a gente tenta demonstrar para cada cliente que nós temos, para cada pessoa lá fora, essa cultura, essa forma otimista de lidar, essa forma positiva, porque a gente entende que quando você consegue atingir o objetivo de um cliente, você consegue atingir o sonho de um cliente, você está no caminho certo para poder conquistar esse cliente e trazer novas perspectivas para a empresa nesse ponto. Né? Santa Cruz do Rio Pardo é uma cidade do interior de São Paulo, né? Temos aproximadamente 40, 50 mil habitantes, né? E para a gente é um orgulho imenso trazer para Santa Cruz uma empresa que tem clientes em todos os estados do Brasil, né? Como foi falado anteriormente, 4 mil clientes, né? Mais de 4 mil clientes, né? Nós somos uma empresa que, falando dessa parte, nós começamos, quando nós entramos na frente da empresa, nós estávamos com 15 funcionários, hoje estamos com 19, 20 funcionários já diretamente, né? Então foi um crescimento que nós conseguimos atingir nesse ano de 2016, né? Que ele é proporcional ao número de vendas também, né? O André citou que nós começamos com uma meta 20% maior do que a gente tinha no ano passado, né? Batemos. E mas depois eles aumentaram a meta, viu? Durante o ano eles aumentaram de novo. Eu fiquei quieto de novo e eles conseguiram. E a gente vai aumentar mais ainda, se Deus quiser. A gente tem uma perspectiva muito positiva sobre o que pode vir, porque a gente realmente acredita, né, André? A gente acredita que quando a gente trabalha de forma correta, quando a gente passa essa positividade, essa energia positiva para os nossos clientes, a gente tem uma forma diferente de pensar, a gente tem um ambiente de trabalho que é propício para que as coisas aconteçam, a gente entende que quando isso acontece, quando existe essa sinergia, a gente consegue atingir um ponto ideal que faz com que os clientes internos possam estar bem, os clientes externos possam estar satisfeitos com a gente consegue chegar num ponto positivo. Bom, a gente está concluindo. Opa. Não, pode falar. Estamos concluindo aqui, inclusive, o vídeo. A gente vai fazer outros vídeos depois. A gente vai falar sobre alguns pontos, dicas de marketing, ou seja, a G8 tem ajudado muita empresa a crescer. Mas eu quero agora pedir para o Hugo passar uma mensagem relacionada ao maior, na minha opinião, um dos maiores desafios e obstáculos, que é vencer o medo pessoal. Hugo, você conseguiu criar algo que te fizesse realmente ali vencer? Que você falou, você tem um perfil que não é você não é palestrante, você não é um comunicador, ou seja, foram vários desafios de comunicação que você teve que vencer para poder fazer resultado. Tem alguma dica, alguma mensagem que você queira passar para as pessoas que têm o mesmo, ou tiveram, ou têm o mesmo desafio que você teve quando começou? Na realidade, o que eu deixo de dica, de conselho para essa parte, eu que não tenho um perfil de falar muito, de ser palestrante, de ser comercial, né? Mas a dica é força de vontade, é trabalho. Muitas vezes a pessoa vai e tem um desafio perfeito pela frente, mas ela esbarra na primeira dificuldade que existe, né? Eu acredito que 95% tem essa questão, né? Se a gente desistir, se a gente não bater o pé, não for para cima, não abraçar as dificuldades, né? Eu digo que a dificuldade ela tem que ser abraçada mesmo. Porque quando você abraça, você entende como são e o que são as dificuldades, você passa a saber lidar com elas, né? E o meu desafio é você não desista, você tem uma ideia, você tem um projeto, se você quer um dia ser dono da sua empresa, vai para cima, né? Eu acredito que o mercado é muito grande, né? E existe uma porção imensa de oportunidades aí que a gente pode estar atingindo, né? E se a gente souber, né, realmente querer, mesmo querer é importante, porque a força de vontade é o que move
você atingir os seus objetivos, os seus desafios que você tem pela frente. E esse é o meu desafio até hoje, e eu tenho sempre desafios a ser pela frente, e é dessa forma que eu vou estar sempre persistindo. Eu acho que nunca para, né? É um ciclo que a gente quer ter sonhos, quer ter metas, quer ser dono de empresa, e principalmente que é sobre o que a gente está falando, a gente tem que arregaçar as mangas e sem medo de nada e ninguém ir pra cima, e que a gente consegue sim atingir os nossos objetivos. Ou seja, nada é fácil. Nada é fácil. Nada é fácil. Então não tem esse negócio de empreender, é fácil, é gostoso. Um CNPJ não vai fazer de você um empresário. Então realmente eu acho que eu sou prova viva aqui do Hugo, sou muito feliz de tê-lo, não só na minha equipe aqui, conjunto como sócio, porque realmente pessoas que realmente falam que querem algo, buscam e fazem, ou seja, entregam resultado, são para esse que eu dou valor. Até porque a apresentação de PowerPoint, até você falar que vai fazer algo, é muito fácil. Mas entregar resultado, realmente quando você passa por N desafios e está ali dia a dia para vencer um a um cada obstáculo, é aí que você vê quando realmente uma pessoa tem valor ou não tem valor. Pessoal, como eu disse, em breve a gente vai ter mais vídeos com dicas e informações sobre marketing digital. Afinal, ele tem muita bagagem para falar a respeito do cenário digital. Então a gente vai trazer alguns cases também. Gostou do vídeo? Curta, compartilhe, inscreva-se no nosso canal. Tá joia? Hugo, muito obrigado. Opa. Olé.